Chama Psico, com Vitória Correia. E ela já tá aqui, gente. Já chamei, ela já veio. Oiê, tudo bom, dia! querida? Como é que foi o finde? Maravilhoso. Eu acho que é o dia mais esperado, é a sexta-feira, né? Todo mundo louco pelo fim de semana, mas agora a gente tem uma segunda-feira. É, eu achei que a segunda fosse o dia mais esperado, né? Pra porque mim você é. está aqui. Eu pra mim adoro. também. Eu também gosto de trabalhar, eu adoro descansar. Mas me faz falta, assim, a correria da semana, sabia? É a rotina, doida, né? É a rotina. A gente gosta de rotina, né? Ai, que bom. Vitória Correia. E aí, nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre psicoterapia. A gente recebeu bastante pergunta, mas existe mesmo mitos envolvendo a sua área? Muito, Paty. As pessoas, elas têm muito preconceito quando a gente fala sobre psicoterapia, né? Justamente por acreditar que isso é algo pra doido, que não é todo mundo que precisa. Nossa, se eu fizer terapia eu sou louco. O que eu mais escuto é, mas eu vou fazer terapia e vou ficar olhando pra você e você vai ficar olhando pra mim? Eu vou ficar falando do que eu sinto e você não vai falar nada? Sabe o que eu já ouvi uma vez? Eu vou pagar pra uma pessoa pra eu ficar uma hora só falando e ela fazendo assim com a cabeça. Tem isso, né? Total. Tem gente que fala assim, eu vou pagar pra receber conselho. Conselho eu peço pra qualquer um na rua. Entende? A gente escuta também muita confusão, assim, entre a religião e a ciência. Então, as pessoas falam, mas meu psicólogo é Deus. Terapia é lava-louça. Então, isso acaba interferindo bastante no nosso trabalho. Terapia cheia de louça pra lavar. Resolve tudo, nananã. Ai, gente! Nossa, então eu faço bastante terapia, viu? Pois é. Vou falar uma coisa pra você, porque louça é que não falta na minha casa. Então, você não tem direito de ficar triste, tá? Você já faz sua terapia. Menina do céu! E o que é verdade sobre psicoterapia? Que é importante a população ter ciência. Tá, assim, é muito importante a gente falar sobre a troca que acontece dentro do setting terapêutico. Tem até uma pergunta que mandaram bem sobre isso, assim, então depois eu explico um pouquinho melhor. Mas existe uma troca entre o paciente e o profissional. A gente precisa se identificar com a pessoa que vai estar atendendo a gente precisa entender que essa pessoa que está ali é um profissional. Que vergonha de contar. Tá, tudo bem, pode ter vergonha, mas igual o seu eu já ouvi muitos, né? O seu problema é seu, ele é individual, ele te afeta diretamente, mas eu não tenho o que fazer com esse problema a não ser tratar. E existe uma ética profissional também, Total. que vocês seguem toda ela, né? A gente tem um sigilo terapêutico, né? Então, tudo que acontece dentro do setting terapêutico fica ali dentro. Se a gente quebra esse sigilo, a gente perde o direito de trabalhar. E eu não quero perder meu CRP. E é uma ciência, como você falou, né? Tudo baseado na ciência. Em evidências, sim. Onde a gente fizer, quando a gente fala sobre ciência, a gente precisa entender que onde a gente fizer, vai dar resultado. Então, a psicologia, onde a gente fizer psicologia, vai dar resultado. 2 mais 2 não é 4? Então, a gente vai levando nesse sentido. É um tratamento mesmo, né? Sim, Você já fez terapia por tratar, sei lá, né, algum paciente? Ou assim, ficar com aquela carga mesmo, né, de ouvir tantas coisas e tal? Gata, eu me tornei terapeuta por fazer terapia. Olha! Eu comecei a terapia muito antes de terminar o ensino médio. E dentro do meu processo terapêutico, eu fui me apaixonando e fui estudando e fui pegando gosto. E fazem mais de 10 anos que eu faço terapia. Que então, bacana. Nesse tempo todo, eu já pulei de uma psicóloga para outra, porque eu não me identificava. Durante o processo terapêutico, às vezes no comecinho a gente adora, se adapta ao profissional. Vai passando o tempo, a gente olha e fala, já não é mais para mim, preciso fazer uma troca. Isso é extremamente saudável e justo. Então, normal, acontece, né? Total. Chegou muita pergunta aqui, viu, Vitória? Você tá fazendo sucesso. Vamos colocar no nosso telão a primeira, então? Deixa eu ver se eu vou ler aqui ou ali, que eu acho que eu vou ler por ali. Vamos lá. A primeira perguntinha dos nossos telespectadores, que a gente abriu a caixinha de pergunta. Psicóloga pode receitar medicamentos caso ache necessário? Na verdade, a única pessoa que pode receitar medicamento é médico. Psicólogo, ele não é médico. A gente não é um especialista em psicologia. A gente é psicólogo. Então, não tem como a gente receitar medicamento. O que a gente faz muito? Acontece muito dentro da clínica de precisar encaminhar para algum profissional da psiquiatria, né? E aí, a gente faz esse encaminhamento. Às vezes, a gente manda algum relatório para esse outro profissional, falando o que a gente observa dentro do setting terapêutico para poder tratar. O que é setting terapêutico que você está falando? Dentro do ambiente clínico, assim. A gente costuma falar setting
setting terapêutico o espaço que a gente ocupa durante a nossa sessão de terapia. Ah, aquele Então, divã famoso do isso, filme. a nossa salinha, assim, é o nosso setting. E a gente Ai, que acaba delícia. criando todo um ambiente e cada paciente que entra transforma esse ambiente, né? Modifica total só pela presença da pessoa. Eu posso falar assim, eu não quero ficar deitada, eu quero ficar sentada. Nossa, pode falar, quero sentar no chão. Tem uma pacientinha que ela senta no chão, a gente senta no chão. Ai, e que assim a gente bonitinho. vai levando. Vamos lá na próxima. Como melhorar insegurança, autoestima e autoestima? A terapia ajuda? Ajuda muito. Eu sempre falo muito sobre o autocuidado. É uma das minhas pautas principais, assim, é falar sobre o autocuidado. Quando a gente entra no processo terapêutico, a gente começa um processo de autocuidado, de autoconhecimento, e aí a gente consegue desenvolver nossas habilidades, né? A gente supera os nossos desafios sabendo as nossas potencialidades. Então é nesse viés que a psicoterapia pode ajudar as inseguranças a serem resolvidas. Aliás, né, esse é um tema recorrente aqui, eu falo bastante isso, porque essa é uma das minhas missões aqui, a gente trazer autoestima para as pessoas e autoconhecimento. Por isso que a gente faz questão de ter um quadro como esse aqui, essa pessoa tão querida, né, que deixa a gente tão à vontade, justamente porque faz parte da nossa missão aqui, Vit. Assim, a gente quer muito que as pessoas se amem, né, e a psicoterapia pode ajudar. Pode ajudar através do autoconhecimento e desse momento de autocuidado, né? Um tempo que você tira só pra você. Tem uma pessoa ali que tá recebendo pra ficar só diante da sua dor. A gente se debruça em cima da sua dor, a gente se debruça em cima do seu problema. E não é só ouvir, você dá caminhos, né, para as pessoas. Isso. Existem profissionais que usam a estratégia só de ouvir mesmo, né? A gente fala que são abordagens. A minha forma de trabalhar, eu sempre falo isso na primeira sessão para meus pacientes, é diferente. Quem me procura, já me procura pelo diferencial. Eu não consigo ficar com carinha de alface, deixando o paciente chorar. Não dou conta. Eu já começo a falar junto, a gente já senta junto no chão, a gente já chora, já se abraça. É uma forma humanizada de fazer a psicoterapia. É um tipo de abordagem também, já que vocês têm várias, ou isso é a Vitória? Isso sou eu. Tem muitos profissionais da mesma abordagem, da mesma linha de raciocínio que eu sigo, que acabam não se comportando dessa forma e também se colocam em uma posição um pouquinho mais de ouvinte, um pouquinho, né? E são formas de trabalhar. Eu dou conta de trabalhar com um paciente, deixando o ambiente bem à vontade, bem tranquilo, bem confortável para poder partilhar a dor dele comigo. Que bacana, gente. Vamos lá para a próxima pergunta. Você pode falar sobre psicoterapia, sobre a psicoterapia não ser sempre sobre o que queremos, mas sobre o que precisamos? Essa fala, inclusive, veio de um amigo meu, muito querido. A gente estava falando sobre isso sexta-feira. A gente tem muito essa visão de que o profissional, ele vai abordar o que a gente quer, o que se eu vou lá e falo assim, mas eu faço tal coisa, mas tá tudo bem. Não. A função do profissional é conseguir abrir o seu olhar para que você entenda quais são as variáveis do seu ambiente pra gente modificar esse comportamento, pra gente se sentir bem ali, né? Então, nem sempre é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu preciso. E o que eu preciso, às vezes, dói muito. Às vezes o paciente tem que levar um puxãozinho de orelha, é isso? Menina, eu vou até partilhar uma questão que aconteceu comigo uma vez. Eu tava no processo terapêutico, tava em alguns conflitos pessoais. E a minha terapeuta um dia fez uma sessão tão pesada. Ela falou tanta coisa que eu não queria. Eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito revoltada. Só que eu saí desorientada que eu não sabia nem onde eu tinha parado meu carro. De tanto que aquela sessão mexeu comigo. Mas não é sobre o que eu quero. É sobre o que eu preciso. Quer dizer, você não vai fazer uma sessão de terapia para ouvir o que você quer, né? Sim. Realmente, o profissional tá te analisando e falando o que é o que você precisa ouvir. E é o tempo todo a nossa cabeça, enquanto profissional, trabalhando em cima dessa sua dor. É o tempo todo, a gente não para, a gente não tá só te ouvindo. A gente tá fazendo todo um trabalho mental, todo um trabalho também junto com você para aliviar essa sua dor. O paciente tem alta também na psicoterapia? Tem. Tinha uma pergunta, inclusive, sobre isso. Ui, já pulei a pergunta. Tá ótimo. A gente já vai no embalo. Tem alta. A função do psicoterapeuta não é ficar com o paciente para sempre. A gente quer melhorar a sua saúde mental, melhorar o seu estado, para que a gente consiga ter novos clientes. Não faz sentido eu ficar com a mesma pessoa pro resto da vida. É claro que, em alguns casos, a psicoterapia leva muito tempo para ter alta. Ah, sim. Né? Então, anos, coisa de anos, pode ser. Muitos anos. Eu, por exemplo, faço há 10 anos. Nunca recebi alta terapêutica, inclusive nem quero. Mas
E tem muitos pacientes que têm essa questão mesmo, essa demanda de, Vitória, eu não dou conta de ficar sem terapia. E aí a gente começa a trabalhar a dependência do terapeuta, né? Porque daí o paciente, ele começa a depender da gente, traz todas as questões para serem trabalhadas em terapia, já não tem mais autonomia. Então a gente precisa pensar em tudo. Eu vou ler a próxima pergunta, porque senão eu que vou querer fazer pergunta. Tem mais uma aqui, vamos ver se veio também. Como saber se está na hora de começar a terapia? Na verdade, eu não acredito que exista um momento ideal para que a gente procure ajuda terapêutica. Eu acredito que todos deveriam começar ontem, né? Todo mundo, o mundo população todo. mundial. O mundo terapeutizado é um mundo bem mais feliz. Olha Pessoas só, verdade. terapeutizadas têm uma habilidade muito maior em lidar com a dor do outro, mais empatia, né? Tem um pouquinho de prioridade, se prioriza muito mais. Então, é basicamente isso. Mas, se você tá passando por algum tipo de problema, se tem alguma situação que não tá te deixando feliz, confortável, a gente precisa trabalhar em cima dessa questão. Vamos lá na próxima, que eu tô segurando minha pergunta aqui, gente, para não pular vocês. Ó, não estou gostando da minha psicóloga. O que posso fazer para ela não ficar chateada? É aquilo que você falou, né? Gente, eu tenho muito isso comigo, assim. Não existe só eu de profissional. Existem várias profissionais. Se não der certo comigo, vai dar com outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente pode escolher. Tem coisas que a gente não pode escolher. A gente precisa arcar com o ônus e com o bônus. Na questão do profissional que vai estar atendendo você, isso é escolhível. A gente consegue escolher, tem bastante opção. É tipo o médico, né? Às vezes o médico é bom, mas você não teve tanta afinidade com ele e a sua amiga teve. E aí você teve com outro. Quer dizer, é super normal isso também, né? Isso tem que acontece. buscar. Não é todo mundo que gosta da mesma música. Existem vários artistas e dentro da psicologia existem vários profissionais. Não é porque começou comigo que vai viver o resto da vida em sessão comigo. A gente encaminha, a gente faz troca de pacientes quando a gente observa que não está evoluindo do caso. Assim como é difícil para os pacientes trocarem o profissional, a gente também tem dificuldade, mas em alguns momentos eu preciso olhar para o meu paciente e falar, olha, eu preciso te encaminhar, a gente não está mais evoluindo terapeuticamente. Aí você passa... Eu falo, vai para fulaninha, vai para outra ali e a gente vai encontrar. Eu vou fazer minha pergunta, gente, antes que acabe o tempo do programa. Tem gente, né, como você falou, da dependência do terapeuta, que só consegue tomar uma decisão depois que vai para a sessão de terapia? E isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Quando a gente fala sobre dependência, Paty, qualquer tipo de dependência, ela acaba sendo algo muito perigoso, né? Isso tira da gente a nossa autonomia, a nossa liberdade de escolha. Parece que a gente não consegue pensar como que vai ser. A gente pensa através do ponto de vista do outro. Isso é muito cruel. A gente deixa de fazer o nosso desejo esperando o que o outro vai falar pra gente. E dentro do setting terapêutico é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente desenvolver essa autonomia, desenvolver esse autoconhecimento para que os meus pacientes saibam fazer as escolhas deles, independente de mim. Maravilhosa, Vitória Corrêa. Como é que a gente te acha para fazer terapia? Vamos colocar seu Instagram aqui para todo mundo te conhecer mais. Por favor, deem uma olhadinha no meu Instagram. Vitória Corrêa, psicoterapeuta. Você faz essa abordagem maravilhosa e humanizada. E o pessoal te encontra por lá? Me encontra por lá. Inclusive, na minha bio tem o link do WhatsApp. Se vocês quiserem conversar, podem mandar uma mensagem. Tá aí no vídeo também, o WhatsApp da Viti. Podem mandar isso, manda um direct se for melhor para vocês. E a minha função é ajudar. Eu estou aqui para promover saúde mental. Em todos os casos, façam terapia, que vocês vão conhecer o trabalho. Lembrando que por esse WhatsApp, ó... Obrigada. Gabriel, obrigada. Nesse WhatsApp você responde, você marca daí a consulta com o paciente. Você não faz uma consulta ali, né? Não, importante... a menos que seja uma sessão online de emergência. Então eles mandam mensagem, Vitória, eu não tô bem, preciso de uma sessão de emergência. E aí a gente faz essa sessão via WhatsApp mesmo, chamada de vídeo. Bacana. Mas nunca por mensagem escrita. Gente, ó, e as perguntas que não foram respondidas hoje, a Vitória vai responder ainda no nosso Instagram e também no Instagram dela, tá bom? E segunda-feira ela tá de volta respondendo mais perguntinhas com outro tema bem bacana. Viti, obrigada pela sua presença mais uma vez. Uma delícia estar aqui com você. Eu que agradeço. Ótima semana para nós. Deus abençoe. Amém.